Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje eu converso com o Anderson a respeito de, basicamente, adestramento de gatos, mas a gente acaba englobando outros assuntos. Deixar assim se apresentar. Eu sou Anderson Gonçalves, sou adestrador de cães e de gatos, né? Trabalho com adestramento aí há mais de 10 anos, mas especificamente com gatos desde 2018, né? E hoje, atualmente, eu trabalho aí ajudando famílias a aprender a se comunicar melhor com seus gatinhos dentro do ambiente doméstico, né? Que geralmente é onde surgem a maioria dos problemas, né? Então, estou nessa pegada aí agora de ajudar tutores, tanto através de cursos como de consultorias, atendimentos, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Como é que surgiu a parte de adestramento? Então, o trabalho com gatos ele surgiu a partir de um convite para uma novela, né? A novela O Sétimo Guardião, que foi a novela onde tinha um gato protagonista, né? O gato era praticamente o ator principal, né? A história da novela girava em torno do gato. E aí eu estava lá na Globo treinando um cão também para uma novela e veio um teste para ver se seria possível, né, ter aquelas cenas tão perfeitas assim com um gato de verdade, né? E aí nesse teste a gente foi lá, tinha uma equipe trabalhando, né? Não era só eu, de adestrador era só eu, mas tinha uma equipe por trás ali auxiliando, a equipe de veterinário. E aí essa cena foi o gatinho atravessar a Avenida Paulista, olhar para o carro e depois seguir o seu trajeto normal, né? E aí a gente foi lá e conseguiu reproduzir essa cena dentro de um estúdio controlado ali, fundo verde, mas ficou tão perfeito que o ator decidiu levar isso para a vida real, né? O gatinho, de fato, atravessando a Avenida Paulista ali, com toda a movimentação, carro, e a gente foi lá e conseguiu reproduzir essa cena. E daí em diante, o gato virou o personagem principal, né? Assim, o que poderia ter uma vida útil, né, de participação do gato, foi até o último capítulo da novela, com várias cenas aí intrigantes, na verdade. Como é que é possível um gato fazer aquilo, né? E foi de verdade gato, Cara, né? isso que eu ia perguntar assim, é mais difícil você adestrar um gato? É muito mais difícil. Não vou dizer bem mais difícil, porque depende das técnicas, depende da personalidade do gatinho, de quão sociável ele é, né? Então depende de uma série de fatores, né? E principalmente da gente identificar a motivação. O cachorro é muito mais fácil ele ser motivado com várias coisas, né? O gato ele é bem mais seletivo. Então é importante a gente identificar o que mais motiva ele para fazer algumas ações, né? Então quando a gente identificou o que mais motivava, acabou ficando mais fácil, né? Então a gente tinha que treinar com essa motivação sempre muito elevada, né? Mas não é tão difícil assim, por incrível que pareça. Porque a gente tem aquela ideia de que o gato interage menos, né? Mas, Uhum. obviamente, varia de gato para gato. Tem gatos que interagem mais, gatos que interagem menos. Mas tem-se essa ideia de que o gato é menos sociável. Sim. E aí eu acho que talvez por isso tenha essa impressão de que ele seja muito mais difícil. É, Na verdade, é quase que um preconceito, né? Assim, o cachorro você tem aquela interação maior. É claro que assim, é diferente. O gato ele interage de uma maneira diferente dos cães, né? Só que isso não impossibilita de você treinar a mesma coisa que você treina o cão. O processo de aprendizagem é exatamente o mesmo, né? Eles aprendem exatamente da mesma forma, né? A gente trabalha ali com condicionamento clássico, condicionamento operante, a gente vai em cima dessa linha treinando exatamente aquilo que a gente espera. Então, assim, o processo de aprendizagem é a mesma coisa, não muda. Né? Claro que a gente vai adaptar a fisiologia do animal. O gato ele é diferente, ele responde diferente dos cães. Então, a gente vai, em cima dessa fisiologia, trabalhando todas aquelas técnicas que a gente já conhece. Né? Isso a gente está falando de um gato que foi para uma novela, mas quando a gente transporta isso para um gato de tutor, também as técnicas e o que ele vai aprender, o que ele vai fazer mudam completamente, né? Porque aí você vai trabalhar com alterações do comportamento e não com treinamento, por assim dizer. Exatamente. Sim. A gente adapta um pouco, né? A gente pega um pouco de manejo
que, de repente, numa gravação a gente não teria esse manejo, né? Até porque a gente já vai introduzir o gatinho exatamente naquele ambiente que a gente espera, né? A gente cria aquele ambiente para ele, treina ele naquele ambiente, e em casa é diferente, né? O gatinho já está totalmente habituado ali à rotina da casa, à comunicação com a família, que quase sempre é falha, né? E por isso começa a gerar esses problemas de comportamento, que na verdade são apenas comportamentos naturais que os gatinhos vão expressando, só que para dentro desse ambiente doméstico ele não é aceitável, né? Então as pessoas, é comportamento indesejado, mas ele é indesejável para a gente, ser humano. Para o gatinho ele só está expressando comportamentos naturais. Então a gente trabalha manejo para poder tirar o que às vezes reforça um comportamento problemático, né? A gente tira esse reforço e a gente vai direcionando ali o gatinho para aqueles comportamentos que são mais aceitáveis, né, dentro da rotina de cada família. E acaba que isso também é mais trabalhoso por conta de cada indivíduo ser diferente, né? E obviamente precisa contar com o apoio da família também, porque se não tiver esse apoio, seu trabalho todo vai para água abaixo. Exatamente. Né? Eu acho que 90% é o apoio da família e 10% é o meu trabalho, vamos dizer assim. Porque não adianta a gente colocar ali plano de treino, fazer manejo, chegar lá, a família não se envolve. Então, assim, não adianta, né? Por exemplo, quando eu atendo presencial, eu vou lá geralmente uma vez na semana, na casa da família, para ver como é que tá, para passar alguma rotina de treino e deixar alguns exercícios. Aí, se eu chegar na outra semana e a família não tiver feito absolutamente nada, o gatinho não vai evoluir, muito pelo contrário, ele vai continuar fazendo aqueles comportamentos indesejados. Então, vai só aumentando, né? Vira uma bola de neve. Aí, o tutor, como ele é muito mais fácil de transferir a responsabilidade, né, para quem está trabalhando, nunca ele vai assumir a culpa, aí acaba, tá vendo aí, não funciona, besteira, eu sabia que não funcionava, então é quase que funciona quase sempre da mesma forma, né? E quais são os comportamentos mais indesejados que costumam aparecer? Dentro do ambiente doméstico, briga entre gatos, xixi fora da caixinha de areia, acordar as pessoas de madrugada, que o gatinho costuma acordar ali 3 horas da manhã. Esses são os mais procurados, né? Esses top 3, mas tem outros paralelos para o gatinho que fica mordendo as pessoas aparentemente do nada, mas top 3, assim, os mais procurados são as brigas entre os gatinhos, que todo mundo acha que tem que trazer um novo gato para dentro de casa, porque é uma companhia, ele vai adorar. Então, briga entre gatos é o primeiro da lista, assim, né? Aí depois vem xixi e acordar as pessoas aí, os tutores de madrugada. Cara, isso é complicado. Esse acordar de madrugada é o complicado. Meu cunhado tem um gato, ele mora em Madrid, e ele tem um gato lá, cara, que é religiosamente 5 da manhã. Ele grita, grita, grita. Aí você precisa botar 2 grãozinhos de ração dentro da vasilha. Aí ele quieta. Aí, tá vendo aí? É exatamente isso. A resposta tá aí, ó. Já foi. Não precisa nem de consultoria. Você mesmo já respondeu. Não, mas a vasilha pode estar cheia. Uhum. Ele grita porque ele quer atenção de manhã cedo. É só a sensação de fazer o tutor acordar e ainda tá uma comida imaginária para ele. Isso acontece bastante, né? Sim. É aquilo, um comportamento que gera uma resposta da família. Né? Se fosse um comportamento que ele miasse e não acontecesse absolutamente nada, não gerasse nenhuma resposta da gente, o comportamento ia se extinguir, não ia deixar de ser reforçado. Mas como acontece o reforço, ele repete. Né? E eu acho também, porque hoje em dia, assim, na época que eu tive meus gatos na chácara, eu não tinha tanta alteração de comportamento, até porque eles ficavam muito soltos. Então caçava, corria, sim, vida tinha livre. Rotina de gato, né? Quando você traz para o apartamento, essa gritaria de manhã cedo te incomoda porque vai incomodar os vizinhos. Exato. Né? Exatamente. E aí você conseguir trabalhar para extinguir esse comportamento acaba sendo mais tranquilo para você e para os seus vizinhos, né? Sim, exatamente. Mas assim, André, como você disse, o gato na chácara, lá ele conseguia expressar comportamentos que são necessários para a rotina dele, né? Isso tem que acontecer todo dia.
Aí ele vem para um apartamento, um ambiente limitado, um ambiente pobre de estímulos, que é um ambiente que a gente, infelizmente, é verdade. A gente encontra um ambiente pobre de estímulos, é um ambiente zero enriquecido para o gato. Aí o gato vai fazer uma coisa, ele não pode, aí vai subir num lugar, ele não pode, aí não pode subir na mesa. Então, é uma comunicação mais punitiva do que positiva, né? Porque o gato, a pessoa vai ficar, não pode, desce daí e tal. Não existe comunicação. E aí, assim, o gato vai ter uma hora que ele vai extrapolar o nível de energia acumulada, que ele vai acumulando energia, não tem para onde canalizar, não caça, não faz nada, e isso começa a se converter nesses comportamentos, começa a miar de maneira excessiva, aparentemente fica mais agressivo do nada, que as pessoas falam que é do nada, me mordeu do nada, mas é tudo uma válvula de escape, né? Alguma hora vai dar ruim, ele vai explodir ali, não tem para onde jogar essa energia e vai direcionar para esses comportamentos. E aquilo gera prazer, né? Aquilo gera resposta. E aí, sem querer, reforça comportamento. E comportamento reforçado é comportamento repetido, simples assim. Porque para ele passa a ter uma certa recompensa por aquilo, é isso? Exatamente, exatamente. É como se ele fizesse assim, poxa, o miado ele é mais usado na comunicação com humanos, né? Dificilmente ele é usado na comunicação entre gatos, né? Só em situações específicas, como reprodução, encontros agressivos. Mas ele vai lá, expressa um comportamento, mia. Aí o tutor vai, que bonitinho, começa a interagir com ele. Ele aprende, poxa, se eu expressar esse comportamento, eu gero uma resposta positiva. Então, aquilo me traz uma recompensa. E aí tem tutores que vai lá, acha tão bonitinho que bota comida, dá um petisco. E aquilo, poxa, gerou, além da interação, gerou mais coisas agradáveis. Ele ganha comida, ganha petisco. Então, vira um excelente comportamento, né? Então, é só expressar aquilo que eu vou ter vários benefícios. Então, ele ganha coisas com isso, né? Então, se ele ganha, ele vai usar aquilo contra os tutores, né? Porque ele sabe que vai ganhar em algum momento. O tutor sempre vai amolecer e vai dar alguma coisa pro gato, né? Por isso que o comportamento volta a acontecer com frequência, né? Cara, é complicado você determinar esses pequenos gatilhos, não? Porque são gatilhos mínimos, né? Gatilhos mínimos, gatilhos mínimos. Porque aí só o olhar do profissional mesmo para poder pontuar essas coisas, né? Porque o tutor acha que isso não faz diferença. Na verdade, faz muita diferença. O simples fato do gatinho mirar 3 horas da manhã e você levantar para ver o que está acontecendo, já é um gatilho para ele atender. Peraí, ele estava dormindo, deitado, eu mirei, ele levantou para ver o que estava acontecendo. Então, ele ganha a atenção. Né? O que a gente fala que pode ser um reforçador, pode ser uma comida, um petisco, pode ser simplesmente a atenção do tutor, pode ser um momento de brincadeira, tudo isso é o gatinho que decide o que é recompensa para ele, né? Então ele vai selecionando esses comportamentos baseado no que ele ganha com aquilo. Se ele ganha alguma coisa boa, ele vai repetir. Se não acontece nada, ele vai deixando para lá e vai buscando outros comportamentos que funcionam, né? Interessante. E a questão do... Aí, por exemplo, como eu falei, eu morava na chácara, na época eu estava com 6 ou 7 gatos ao todo. E quando você mora em casa, apesar deles terem uma vida livre, serem mais tranquilas, você recebe mais presentes. Né? Sim, sim. E época de cigarro era uma bosta, porque esses gatos viviam com cigarro lá dentro de casa. Né? Consegue também controlar esse tipo de comportamento? Olha, você consegue controlar esse tipo de comportamento quando você começa a direcionar para alvos mais apropriados, tá? Por exemplo, dentro de um apartamento, dificilmente o gatinho tem acesso à rua, geralmente quando tem acesso a um ambiente controlado, mas quando o gatinho ele tem os seus comportamentos essenciais incorporados na sua rotina, ali com o próprio tutor, ele começa a não querer buscar essas alternativas, né? Então, a gente direciona dentro de casa alvos mais apropriados. Então, assim, tem brinquedos hoje em dia que imitam quase que real ali uma presa. Então, isso vai canalizando essa necessidade. É uma necessidade atendida do gatinho e vai diminuindo esse ímpeto de ir buscando fora ali.
apesar disso ser um comportamento natural. O gatinho ele vai caçar. Se ele vê uma mosca voando, isso vai despertar um gatilho nele, ele vai caçar. Né? Então, mas quando você tem dentro de um ambiente rico, com estímulos, com atividades apropriadas para esse gatinho caçar, gastar essa energia, ele vai diminuindo esse ímpeto de buscando esses comportamentos lá fora, né? Porque dentro de casa ele tem tudo, as suas necessidades atendidas, né? É muito legal dentro de casa. E qual é o melhor meio para você poder fazer esse enriquecimento pode chamar de enriquecimento ambiental mesmo, né? Isso. Porque você vai não só conseguir controlar esses comportamentos também, mas alivia um pouco o estresse. Exatamente. Então, o enriquecimento ambiental ele é bem amplo, né? Então, assim, você tem diversas maneiras de proporcionar isso para o gatinho, né? Mas vamos simplificar isso, trazer para dentro de casa dicas simples, você colocar ali pelo menos 2 horários do dia, de manhã e à noite, onde naturalmente tem uma movimentação maior, esse gatinho está com mais energia, né? Ele acumulou durante a noite, acordou cheio de energia, então ele tem que extravasar de alguma forma. Coloca uma atividadezinha de caça para ele ali nesse horário da manhã, pega a varetinha lá, faz ele caçar aquela varetinha, tenta identificar qual é o alvo predileto dele, porque às vezes tem tipo, meu gatinho não brinca, mas todo gato brinca, é só a gente identificar qual tipo de presa que ele gosta, se é a presa que voa, se é a presa que rasteja, cada gatinho é único, então ele tem suas preferências. Então a gente tem que identificar isso e proporcionar para ele, nesse horário aí, uma atividade de caça. Né? Depois dessa atividade de caça, a gente pode colocar a alimentação, que é como se eles executassem o ciclo natural. Né? Ele caça e depois se alimenta da caça. Então brinca com ele, gasta energia e depois disso você pode colocar a comidinha dele. Tem também, para trabalhar também enriquecimento ambiental, aqueles tabuleiros interativos, que você bota a raçãozinha dele, escondido para fazer ele caçar. Então, tudo isso faz o gatinho caçar alguma coisa. Seja caçar uma presa, seja caçar o próprio alimento. Então, isso já vai garantir ali uma excelente atividade para esse gatinho, pelo menos aí 2 vezes no dia, de manhã e à noite. Isso vai manter esse gatinho sempre com um nível de energia muito mais equilibrado, né, do que aquele gatinho que não faz nada, fica o dia inteiro ocioso lá, cheio de energia. Então, na verdade, essa história de dizer que você precisa brincar com o cão, mas não precisa brincar com o gato, é mentira. Porque você vai precisar também fazer isso com o gato para que ele gaste energia. Exatamente. E só que as atividades com o gato, é importante que ela seja direcionada para caça. Né? Tem que ter algo para o gatinho caçar. É isso que faz ele ter aquela explosão de energia, né? De correr atrás da presa, pegar, botar na boca, fugir. Então, porque são coisas que ele faria na natureza. Né? O gato na natureza não ia ficar pegando uma bolinha e ficar jogando bolinha para um lado para o outro. Ele vai caçar. E é isso que faz ele gastar energia. Né? Então, se a gente pensar num ambiente doméstico, é atividade de caça. Seja caçar uma presa, seja caçar um alimento. E isso que vai fazer o gatinho gastar, de fato, ali muita energia. Então, tem que brincar com o gatinho ali, sim. Pelo menos 2 vezes no dia. É porque eu tive uma gatinha que o negócio dela era bolinha de papel. Então, eu botava no chão, dava peteleca, ela corria, buscava, ficava ali, eu ia lá, pegava de novo e de novo. Uhum. Eu percebi que isso ali, pra ela, era o suficiente pra ela dar aquela acalmada. É uma atividade legal também. Obviamente ela não trazia a bolinha pra mim igual o cachorro. Eu tinha que ir lá buscar. Eu tinha que ir lá buscar. Mas eu via que isso era algo que ela ficava mais tranquila. Traz uma satisfação, né? E como você falou no começo, a questão da briga entre gatos. Né? Geralmente ocorre por disputa de hierarquia mesmo, ou é mais por a questão do território mesmo? Recursos. Vamos resumir. Recursos. Tá? Quando a gente traz um gatinho para dentro de casa, um único gato, ele já estabelece o território, tudo aquilo que é importante para ele, já tem ali o perímetro demarcado, eu sei que aqui dentro eu tenho tudo necessário para sobreviver, e a gente traz um gatinho para dentro desse ambiente e a gente não se atenta aos recursos. O que são recursos?
Pote de água, pote de comida, caminha, lugar de descanso, interação com a família, brinquedo, caixa de areia, tudo isso são recursos, são coisas importantes para o gato sobreviver. Né? Então a gente traz um outro gatinho para dentro de casa e a gente deixa exatamente tudo como está. E aí o gato ele se vê na obrigação de proteger tudo aquilo que é importante para ele. Ele não sabe o que está chegando. Ele não vai ver o gato e falar assim, é um irmãozinho que está chegando. Não, ele está olhando e fala assim, cara, é um inimigo, é um rival, ele está dentro do meu território, não conheço, nunca senti esse cheiro, e eu preciso disputar isso a todo custo. Eu não vou perder o que eu tenho aqui já estabelecido. Né? Então é onde a gente começa a se atentar nessa questão dos recursos. As brigas acontecem geralmente por conta dos recursos. Eles são limitados geralmente para a quantidade de gato que tem no ambiente. Então eles precisam disputar aquilo, né? Então aí acaba tendo essas brigas. Então o ideal é, quando você for trazer um outro gato, já ampliar isso alguns dias antes? Exato. Para que ele perceba que o recurso ali é o suficiente para mais um. Exato. Tudo que for recurso, a gente tem que colocar em quantidades extras. Por exemplo, eu tenho um gatinho já, eu só tenho uma caixinha de areia. Eu vou trazer mais um gatinho para dentro de casa. Então, eu vou colocar uma caixa de areia para cada gatinho e vou colocar uma extra só para ficar lá. Tem sempre uma sobrando, né? Para não dar aquela sensação de ser limitado. Eu tenho as coisas aqui, mas é contado. Não, eu tenho uma aqui, eu tenho uma lá. Se ele estiver usando aqui, eu posso escolher qual das duas eu quero usar. Eu não preciso disputar aquela caixa de areia. Então, quando a gente for pensar em recursos, a gente tem que botar mais, bota mais. Arranhador, bota mais. Né? Pote de água, espalha mais. É para justamente o gatinho ter a opção de escolher. Eu não quero aqui, eu posso ir no outro. Né? Tá tudo bem. Lá eu vou ficar quietinho no meu cantinho, ninguém vai me perturbar e tá tudo bem. Entendeu? E aí, nesses casos, também a questão do espaço em si. Obviamente que você não vai pegar e botar 3, 4 gatos numa kitnet de 28 metros quadrados. Tem muita gente que faz, né? Tem muita gente que faz. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Tá? Não é o ideal? Não é o ideal. Às vezes funciona. Por quê? O processo de adaptação ele é feito da maneira certa. Muito gradativo. Né? As pessoas geralmente querem acelerar o processo. Né? Quer achar que vai pegar um gato hoje, vai deixar num quartinho só um dia, amanhã solta que tá tudo certo. Não, vai dar ruim. Né? E o grande problema é, quando briga uma vez, cara, para você restabelecer a harmonia depois, é muito mais difícil, porque já tem uma experiência ruim aí. Né? Já vai olhar é quase que pessoal, eu briguei, né? Então eu vou olhar assim, meu rival, tá vendo aí? Tive que disputar, a gente brigou. Então as pessoas já querem soltar, é pressa. Eu já vi casos de adaptação durarem 1 ano e meio. E tá tudo bem, tá dentro do prazo, né? Porque pode demorar, isso não é a gente que decide, né? E essas brigas podem ser também só para estabelecer o limite de cada um? Ou geralmente, quando é para estabelecer o limite, eles não chegam a brigar realmente. Ficam mais naqueles alertas. Exato. Só que aqueles alertas, eles... O complicado é que eles sempre podem evoluir para uma briga mais séria. Né? Então, assim, o gatinho começou a vocalizar, foi lá, bufou. O outro gatinho, tem gatinho que ele é mais na dele, ele pode entender o sinal e fugir. Tem outros não, que eles vão querer confrontar. E aí, enfim, olhou um, encarou o outro, vai acontecer uma briga. E aí essa briga, para depois você tirar esse histórico na cabeça do gatinho, é mais complicado. Né? Por isso que quando a gente vai fazer a adaptação, a gente fala, já pega esse gatinho que vai chegar, você já bloqueia um lugar para ele, tá? Já fecha aquele cômodo da casa onde você vai colocar esse gatinho, fecha mesmo, não deixa o gatinho residente ter acesso a ele pelo menos uma semana antes, que é para ele entender que não foi a chegada do outro gato que fez ele perder o acesso àquele espaço, para não ter nenhuma relação, e bota ele lá, deixa o gato nem ver. Você já chega com ele, já escondido, vai direto para o quarto, bota ele no quarto. Né? Bota tudo que é necessário para ele, todos os itens importantes para ele, nesse quartinho. E aos poucos a gente vai trabalhando gradativamente o processo de adaptação. Né? A gente
a gente fala que a gente divide os sentidos, né? Primeiro a gente trabalha a parte da audição, que o gatinho vai começar a ouvir a movimentação do gato já no outro quartinho, né? E aí a gente, em paralelo, a gente já começa a trabalhar a parte olfativa, que é a mais importante, criar associações do cheiro daquele gato com o cheiro do gato residente, e a gente vai trocando isso, criando associações positivas, e depois a gente trabalha a parte visual, né? Então a gente faz isso bem gradativo, a gente só evolui quando uma etapa está bem sucedida, a gente percebe que o gatinho não se importa mais com o barulho ou com o cheiro do gato, né? Então, isso é um processo realmente lento, por assim dizer, né? Não é, beleza, eu cheguei hoje, amanhã já junta tudo ali, seja o que Deus quiser. Não. Tem casos e casos. Eu já vi casos de você botar lá e acabou, cara. No dia seguinte, mas se não deu, tá tudo certo. Mas a chance de dar algum problema é muito maior. Né? Assim, eu sempre falo, por mais que você solte, os gatos chegam lá, não teve briga. Você acha que está adaptado? Não. Isso, com o tempo, pode gerar um problema. Então, é muito mais fácil você chegar no início, fazer certinho, para fazer esses gatos entenderem que a presença um do outro não está ligado à disputa, não está ligado a comportamentos agressivos, e muito pelo contrário, a presença um do outro está sempre associada a algo muito positivo, a chance desses gatinhos construírem um relacionamento é muito maior. Né? Mesmo não sendo uma garantia, você pode ter casos de gatos que não se adaptam, e aí você tem que manter separado a vida toda. Existe, tem casos, né? Mas, ainda mais se tratando de gatos resgatados, que têm um histórico grande aí, uma bagagem pelas costas, e a gente não sabe, né? Mas é possível também que eles nem cheguem a ficar adaptados, né? O que eu vejo, principalmente nesses gatos, não só gatos, mas todos esses animais resgatados, é que você não tem o histórico, né? Você não sabe o que ele passou, o que... E aí, mudar esse comportamento é mais complicado. Porque você não sabe o que vai ser gatilho para desencadear aquele desvio de comportamento, né? Exatamente. Na verdade, para a gente é um desvio de comportamento, mas é um comportamento aprendido por ele ao longo do tempo. Exato. São mecanismos, né? Ele vai pegando isso aí, às vezes até de defesa, né? Para sair de uma situação e assim vai. A gente não tem acesso a esse histórico, né? A gente imagina. A gente, como profissional, a gente vai fazendo perguntas específicas, a gente vai analisando o comportamento do animal para tentar montar esse quebra-cabeça, né? Então, por exemplo, você sai na rua com um cachorro e aí você vê ele demonstrando um comportamento diferente quando passa uma bicicleta. Então, você vai pegando esses gatilhos, né? Opa, peraí, tem alguma coisa envolvida. Então, você vai montando o quebra-cabeça. Com gato é a mesma coisa. Você chega em casa, você vê... Poxa, o gatinho acuado, que é anormal no processo de adaptação. O gatinho acabou de chegar, ele vai ficar lá no cantinho dele se adaptando. Daqui a pouco chega um homem na casa, o gatinho se assusta, foge. Então você, opa, peraí, alguma coisa pode ter acontecido que tenha relação com o homem, nessa característica, com barba, ou de boné, ou um porte físico X. Então você vai montando um quebra-cabeça para tentar ajudar esse gatinho através da sensibilização depois, né? Com o treinamento. Sempre que eu tive uma gata, a primeira gata que eu tive, que era batata, cara, a gente fazia festa lá em casa, foi na época de faculdade, então tem pelo menos uns 25, 30 anos atrás. Ela escutava o barulho da corrente do portão, ela sumia. Aí a hora que ela escutava a gente passando a corrente de novo, que foi todo mundo embora, aí ela aparecia. Hoje é a campainha, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que eu atendo que quando eu vou para vacinar, e aí, na maioria das vezes eu prefiro atender gato em casa, porque eu sei que o estresse é menor, porque você já vai ter o estresse do transporte, o estresse do ambiente diferente, tudo. Eu já tenho cliente que vira e fala assim, ó, quando chegar, me manda mensagem, que eu já avisei o porteiro que não é nem para interfonar. Porque... É gatilho, né? E agora, puxando a sardinha pro meu lado, tem como condicionar esses gatos ao atendimento? Tem. Porque eu já sofri alguns acidentes. Tem sim. Ó, o que acontece? Geralmente, visita de veterinário, o gato ele fica muito condicionado ao procedimento, a tudo aquilo que vai gerar
às vezes, a contenção, injeção, aí você tem que fazer um exame, o gatinho não gosta de ser manipulado, então você tem que manipular. Então, tudo aquilo que acontece acaba sendo aversivo para ele. O que geralmente eu aconselho? A gente pega antes, isso aí eu preciso do apoio da família, né? A gente trabalha esses procedimentos antes, a gente faz simulações de atendimentos, começar a fazer esse gatinho ficar menos sensível à manipulação, naquelas regiões onde ele fica mais sensível. A gente vai fazendo treino de sensibilização, mostrando que aquele toque gera boas emoções para ele. Então, a gente vai desensibilizando todo esse processo para facilitar o veterinário, entendeu? Porque chega a ser difícil para o veterinário chegar no atendimento e ter que fazer tudo isso, né? Então, você já às vezes está com o tempo corrido, já tem que chegar, fazer ali a avaliação, aplicar a vacina, então é mais corrido. Então, a gente pede para a família, a gente pode minimizar os impactos disso trabalhando em conjunto com o veterinário. Tá? Então, antes dele chegar, a gente já vai começar a treinar muito isso para tornar o gatinho menos sensível a esse procedimento. Tá? E assim, o veterinário chegando já no atendimento, com esse início de trabalho feito com a família, fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente pega o que motiva muito o gatinho, por exemplo, vou fazer até jabá aqui do churu, que esse troço, eu não sei o que tem nele que todos os gatinhos surtam. Aquilo é extremamente viciante mesmo. Então, você chega, você cria ali uma situação onde o gatinho tem que ficar lambendo um tapetinho interativo que tem churu. Né? Enquanto ele lambe, o veterinário está lá manipulando ele, porque ele está motivado, ele está ali engajado numa atividade. Então, você consegue até aplicar uma vacina. E isso, além disso, você vai criando associações positivas. Ele vai, poxa, peraí, tomei uma espetada aqui, mas, nossa, tá tão gostoso esse churu aqui que eu vou continuar. Então, ele vai criando esse link, né, na cabecinha dele. O procedimento não fica só na contenção, manipulação, injeção e foge. Né? Tem algo bom ali no meio daquilo tudo que, com o tempo, repetição, ele vai associando, né, esses gatilhos à recompensa que vai acontecendo ali naquele momento. Né? Não, eu pergunto porque, como eu falei, eu já tive alguns acidentes e alguns que realmente foi impossível colocar a mão. Obviamente eu sei que às vezes eu me arrisco mais do que eu deveria. Né? Já teve um gato lá que ele é um gato super tranquilo, mas da vez que eu precisei coletar sangue, ele realmente parece que transformou. Sim. E aí numa dessa, numa vacilada na hora de segurar, ele virou de costas para a parede, e como eu tava com a mão por baixo, ele sapateou no meu braço, com as patas de trás. Foi um regaço. Mas assim, eu entendo que foi a própria situação em si. Tanto que ele já foi lá outras vezes, eu consigo fazer um monte de coisa com ele. Mas se for para coletar sangue, desiste. Porque ele sente o cheiro do álcool, ele surta. Sim. Aí vou pegar esse exemplo aí que você falou. Ele sente o cheiro do álcool, ele surta. Então você já pode começar a desensibilizar todos esses gatilhos que faz ele se antecipar. Então, quando ele sente o cheiro do álcool, ele já está, opa, peraí, vai chegar naquele momento. Então, ele já começa a se antecipar, ele já começa a ficar mais ansioso, já começa a ter comportamentos mais agressivos. E aí, desses comportamentos agressivos, já entra a contenção, a gente vai ter que conter, e aí começa a gerar várias coisas negativas para o gatinho. Né? Ele já está ansioso, então aí ele já parou de raciocinar. Então, ele está só no mecanismo de defesa. Ou ele foge, ou ele ataca. Né? Então, como ele, nessa situação ele não tem para onde fugir, né? O único recurso que ele tem é usar esses comportamentos mais agressivos. Né? Então, a gente pode ir desensibilizando isso. É um trabalho de formiguinha, na verdade. Né? É demorado, leva tempo. Mas isso vai ter muito mais benefício para o gatinho depois que você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito menos traumática. Tanto para o gato quanto para vocês, né? Então, pegando tudo aquilo que é gatilho para ele e vai associando a coisas boas para não deixar ele ficar ansioso. Então, daqui a pouco ele vai sentir o cheiro do álcool e fala assim, calma aí, peraí, cadê o churu? Cadê o sachê? Porque ele já associou o álcool, aquele cheiro, é uma referência olfativa para ele,
e ele vai associar aquele momento de prazer, ou seja, um sachê, um churu, uma brincadeira, um momento de relaxamento com o tutor, o que ele gostar. Né? Então, ele vai fazendo esse gancho, né? Só que aí é o trabalho de formiguinha, né? Mas que funciona muito bem. E hoje em dia você tem, você vê inclusive uma série de sugestões nessas Shopee, AliExpress, aqui, de focinheiras, capacetes e... Eu Isso até nem... postando um esses dias aí, que é uma toalha que venda os olhos do gatinho. Eu tenho uma parecida com essa lá no consultório. Uhum. Agora eu vou te ser bem sincero, geralmente quando chega, eu tenho que procurar porque eu não sei onde eu botei. Porque não é algo que eu goste de usar. Por conta, eu imagino que deva ser uma situação de estresse extrema, né? Sim. Muito. Principalmente porque todas essas ferramentas que você encontra na Shopee, eles limitam o gato de alguma forma, seja de movimento, seja da parte visual. Então, essa limitação, o gato perde a sensação de controle sobre o que vai acontecer. Né? Ele não consegue controlar. E essa perda do controle gera muito estresse para o gato. Né? Ou seja, ele está vendo uma situação de muito estresse, ele não pode fugir. Uhum. Né? Então, você bloqueia a visão, ele perde a orientação ali daquele momento. Então, tudo isso vai gerando muito estresse para o gatinho. Ah, mas eu consigo fazer. Tudo bem, a gente está falando do tutor conseguir fazer um procedimento. Mas se isso gera benefício ou malefício, a gente tem que entender. Nem tudo que se encontra na internet é benéfico. Na verdade, vou chutar aí, cara, 90% das coisas tá tudo malefício, cara. Não tem nenhum benefício. Só traz a praticidade pro tutor, né? Assim, para aquele momento ali. Então, tem capacete que você bota. Capacete, parece um capacete de astronauta. Capacete de astronauta. Cara, eu acho que o menos traumático, assim, que gera estresse, é aquela toalhinha, né? Que você faz a contençãozinha. Eu tenho lá no consultório tipo uma sacola. Muito semelhante com aquilo. Que fica a cabeça do gato só de fora. E eu tenho 4 zippers, onde seriam as patas. Então eu consigo só abrir e puxar a pata. Eu vejo aquilo ali causa menos desconforto do que a máscara em si. Exato. Né? Acho que exatamente por conta disso. Porque você limita ali visão, limita tudo, ele fica mais em estado de alerta. Sim. Ainda mais se pegando um capacete, é algo que o gato nunca viu na vida. Você vai com um capacete na cabeça do gato, aí você já... Você evita tomar mordida, mas a unha vai do mesmo jeito. Exato. Né? Eu tinha uma professora que brincava que o problema de gato é que são 5 bocas. Né? E muitas vezes a pata machuca muito mais do que o dente. É verdade. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, para o gato, você precisa ser previsível. Tá? Ele tem que entender exatamente o que você vai fazer. Você tem que fazer, você faz os treinos, isso aqui, é remédio, você vai tomar remédio, você vai tomar uma injeção agora, não é esconder mesmo, deixa o gato, vira a cara do gato, fecha ele, não deixa ele ver não, vai lá e tudo. Porque aí o gato, ele perde a confiança, ele não controla o ambiente que ele vive. Do nada vem uma pessoa e tá colhendo a injeção nele. Então, quando você mostra para ele exatamente tudo que você vai fazer, associando aquele processo a algo muito bom, fica mais fácil, entendeu? O gato ele não perde o controle, ele está ali vendo exatamente tudo que vai acontecer. Ele vai entender que vai acontecer uma situação que pode até gerar um leve desconforto, mas acontece tanta coisa boa nesse meio que vale a pena. Vale a pena ele encarar esse desafio, né? Vale a pena ele tomar uma agulhada, porque depois, poxa, vai ter um sachê, vai ter uma brincadeira depois. Então, tudo isso para ele vale a pena ele vencer esse desafio. Né? Então, é ser previsível, né? Não esconder do gato o que vai ser feito, né? Porque vai ser mais difícil. O gato vai fugir, você vai ter que ir atrás do gato, aí isso já perde o controle, porque o primeiro mecanismo dele é a fuga. Então, se a gente não respeitar a fuga e vai atrás do gato, vai perdendo a confiança na família, no tutor, porque assim, eu me escondi, o cara veio, me pegou, me levou para aquela situação. Aí vai quebrando ainda o vínculo com a família, né? Então ser previsível, cara. Seja previsível que vai ser mais fácil. Então, o ideal também é manter uma certa rotina, né? Você estabelecer uma rotina que ele entenda que aquilo ali não é prejudicial.
Exatamente. Não adianta só treinar na hora que você precisa. Uhum. Né? Você tem que mostrar para o gato que aquilo faz parte da rotina dele. Então, da mesma forma que a gente treina, a gente faz a manutenção do que a gente treina. Né? Então, por exemplo, se você usa a caixa de transporte para fazer as viagens, aí você lá, beleza, estou viajando com meu gatinho, já ama a caixa de transporte, dorme dentro dela, tá show. Aí você faz uma viagem, né, para um lugar legal, ele ama. Aí você pega a caixinha de transporte, que é um ambiente que ele ama, e aí começa a levar ele para o veterinário. Leva para o veterinário. Aí experiência ruim. Experiência ruim. Pega a caixinha, experiência ruim. Pega a caixinha, experiência ruim. Aquele objeto que ele amava, ele vai passar a odiar. Né? Então, ele precisa da manutenção, para ele entender que aquele episódio foi um episódio isolado, aconteceu, teve que acontecer aquilo, mas aquilo vai continuar sendo um lugar seguro para ele, um lugar legal, onde coisas boas acontecem. Então, tem que fazer manutenção. Né? Não existe aquilo, meu gato está pronto. Não existe. Treinamento é a vida toda. Né? É igual um Vai atleta. diminuindo a intensidade, mas... exatamente. Né? Igual um atleta. Você tem que estar ali... Mas é exatamente por isso, como eu comentei, que geralmente eu prefiro atender gato em casa por conta dessa situação de que, muitas vezes, para ele entender que aquilo ali é um episódio isolado, que mudou a rotina da casa, mas que foi em momentos específicos. Sim. E não sempre. Sim. Né? Como você citou essa questão da caixinha de transporte. Né? Sim. E assim como eu também odeio internar gato. A internação de gato é um saco. Porque só essa mudança de ambiente já pode fazer ele parar de comer, já pode alterar um monte de coisa. O exame, e aí, para mim, que eu vou precisar observar se ele voltou a comer ou não, lá ele não vai comer. Então, para mim, é sempre mais complicado. Né? Mas é a minha opinião. E exatamente por conta disso. Eu também penso dessa forma. O ambiente do gato é o melhor lugar do mundo, a não ser casos muito específicos que não tem jeito, né? Uhum. Não tem jeito, tem que ir, tem que internar e tudo mais. Mas podendo fazer atendimento na residência do gato, cara, você já minimiza muito o trauma, né? Você já corta viagem de carros, barulho, a sala de espera do veterinário, onde geralmente a gente sabe que são poucas as clínicas específicas de gato, então você vai estar num ambiente com gato e cachorro, vai gerar mais estresse ainda, né? Aí você vai para dentro do consultório, cheio de cachorro, movimentação, ou seja, vai chegar na hora do exame e vai querer que o gato fique tranquilo. Nossa, não é possível. Não tem como. O estresse gerado desde o momento que saiu de casa, né? Então, não tem como. Cara, e é um estresse grande, bicho. É um estresse grande. Eu vejo que, na maioria das vezes, os gatos, quando chegam lá, eles já chegam vocalizando em excesso dentro da caixa. Sim. A não ser os que eu já atendo há algum tempo, que aí já chegam lá de boa. Porque... Acho que talvez até porque eu acabo atendendo gatos mais velhos, então eles também acabam acostumando aquela rotina de retorno, de quando precisa levar lá no consultório. Sim. Né? E porque gato realmente assim, é um bicho meio alienígena mesmo. Porque né, ele... é um pouco mais sensível, né? Então as coisas acabam afetando muito mais o gato, né? A gente fala assim, beleza, o gato ele já chega mega estressado no veterinário. É porque 90% dos tutores, eles só usam a caixa de transporte para esse momento de veterinário. Ninguém bota a caixa de transporte no ambiente do gato para ele dormir, ninguém faz isso. Né? São poucas as pessoas. E faz uma diferença enorme. Pra você ter uma ideia, eu recomendo para aqueles tutores que curtem passear com os gatos, né, na coleira. Cara, faz um bom treino de caixa de transporte e quando você for passear com ele, você leva a caixa de transporte. Porque a caixa de transporte acaba sendo uma extensão da sua casa. Se ele se sentir inseguro na rua, com algum barulho, algum estímulo, ele tem a caixa de transporte. Ele não vai fugir, subir na árvore. Ele vai procurar aquele ambiente que ele entende como um ambiente seguro. Então, cara, a caixa de transporte, sim, é vida. Né? Se treinando bem ela, você pode levar para qualquer lugar. Porque o gatinho entende que dentro da caixa é um lugar seguro. Até mesmo para veterinário. Tem veterinário que atende o gatinho dentro da caixa de transporte. Tira só a tampa e o gatinho fica lá.
dentro da caixa, numa mantinha dele, porque era um ambiente seguro para ele, né? Então isso é super legal. E essa questão de passear com os gatos? Eu tenho um vizinho meu, eu moro em apartamento, mas eu tenho um vizinho meu que pelo menos 2, 3 vezes na semana ele desce com o gatinho na coleira ali pelo estacionamento e tudo. É extremamente benéfico também, né? Extremamente benéfico para gatos que são extrovertidos, tá? Nem todo gato vai estar apto para passear. Às vezes a gente se baseia muito em vídeos de internet, esse é o problema, né? Vou fazer com o meu gato. E vai lá e taca o gato na coleira e leva para rua. Só que se for um gato introvertido, aquele gatinho bem mais tímido, a rua vai ser um ambiente muito estressante, né? Então talvez esse gatinho tenha que começar a frequentar a varanda de casa, o quintalzinho ali, para ele ganhando confiança, para ver como é que vai ser isso na rua, né? Então, tem aqueles gatinhos que você bota o peitoral, vai e vai embora. Então, assim, o passeio é extremamente benéfico, porque você dá para o gatinho uma coisa na rotina que ele não tem dentro de casa, né? Tem acesso a cheiros, estímulos visuais, olfativos, auditivos, várias coisas que geralmente em casa não tem. Então, é super benéfico, tá? Mas é o que eu falo para as pessoas, passeio de gato é diferente de passeio de cachorro, tá? Não é para o gato sair andando 5 quilômetros que não adianta, ele tem que parar, cheirar, talvez ele fique 10 minutos cheirando a mesma folhinha, mas é isso, deixa ele cheirar no tempinho dele e tudo mais, assim funciona, é super benéfico. Eu tenho vários alunos que, cara, o gato é viciado em passeia 2, 3 vezes no dia, tem que dar um rolezinho lá pelo condomínio e fica super satisfeito, às vezes até pede para sair. Isso é legal, porque eu vejo exatamente você aumentar também o estímulo para ele, né? Porque são... Estímulo e interação, momento ali com o tutor, né? Então, assim, são momentos positivos com o tutor está envolvido, isso cria um laço enorme, assim. Na época da novela, a gente gravava muito com o gato em ambientes externos. E como é que faz? Né? O gato, assim, no meio do mato, o gato andando no meio do mato. Então, é porque a gente tinha um vínculo muito grande. A gente, desde filhote, os gatinhos treinados desde filhotes, então criou-se um vínculo muito forte, né? Então, a gente tinha essa confiança. Então, no mesmo ambiente externo que ele estava, a gente estava junto. Então, tinha esse vínculo, né? Era só chamar que ele voltava. Então, poxa, isso é legal pra caramba, ter esse vínculo, né? E o passeio também ajuda a construir isso. E são animais bastante inteligentes, né? Muito, cara. Muito inteligente. Muito. Assim, eu falo com as pessoas o seguinte, eles fazem praticamente tudo igual um cachorro, cara. Igual um cachorro. Desde que não seja fisicamente incompatível. Fora isso, pode fazer qualquer coisa. Eles aprendem muito rápido. É claro que varia também de indivíduo para indivíduo, né? Tem gatinhos que têm uma predisposição, né, de aprender mais rápido. Então, tem outros que vão precisar de um pouco mais de repetição, mas todos eles aprendem muito bem, são muito inteligentes. E tem idade para começar? Não tem idade, tá? A partir do momento que o gatinho nasce, já está apto para treinar. É claro que a gente vai assim, por exemplo, o que a gente treina com um gatinho filhote? A gente trabalha muito de sensibilização, socialização, que é importante nessa fase, né? Eu não me importo em fazer o gato abrir a geladeira e pegar uma cerveja para mim, sabe? Nessa idade, o que é importante para ele são coisas específicas. Então, a gente trabalha aquelas coisas específicas. Então, ele já está aprendendo, né? E quando ele fica velho, né, a questão maior é a mobilidade. Então, a gente tem que fazer coisinhas mais simples, mais fáceis, mas eles aprendem desde o momento que nasce até o último dia de vida. Assim. O aprendizado, ele vai o tempo todo. Legal. Geralmente o pessoal separa algumas notícias. Pra gente comentar, né? E aí, puxando um pouco desse gancho do aprendizado, a gente tem visto muitos vídeos de gato apertando aqueles botão de comunicação, né? E quanto que ele realmente entende daquilo ou ele só condiciona o som? Olha, para mim, é mais um conjunto de associações. Tá? Você pega ali um botão que fala oi, aí você vai oi, 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 condicionei a palavra oi ao ganho de áudio.
né? Então ele vai pegando ali as características ali do botão, cor e tal, beleza, aquilo significa o ganho de algo. E aí depois você vai condicionando uma outra coisa. Né? Dificilmente você vai chegar e vai pegar uma mesa com 50 botões e falar para o gatinho, vai, pede comida aí. Ele vai chegar e talvez na curiosidade saia apertando tudo. Né? Então é muito esse conjunto de associações que o gatinho ele vai entendendo o que funciona, aquela palavra, o som que aquele emite, a tonalidade, o conjunto ali das palavras, e vai associando a alguma coisa que o tutor oferece como resposta, tá? Seja comida, seja uma brincadeira, então ele vai pegando isso, né? Aquele som gera uma resposta X. Aquele botão com aquele som gera uma resposta Y, né? Então ele vai juntando esse quebra-cabeça. Então ele pode ir aprendendo uma sequência de palavras, mas ele vai tudo isso através das associações, né? Porque ele, na verdade, ele não aprende o que está sendo dito, né? Ele vai associar aquele som. Se você botar o mesmo botão da mesma cor na mesma posição, ele possivelmente, primeiramente, vai apertar, não é o mesmo som. Exato. E aí ele vai buscar o que tem ao mesmo som. Exatamente. E é isso. É igual você ensinar o gatinho a sentar. Você vai falar senta. Ele vai falar assim, o que é isso? O que você está falando? Senta é o quê? Aí você pega, começa a fazer o gesto. Aí você faz ele sentar. Quando ele senta, você dá uma recompensa para ele. Aí agora, enquanto ele faz o movimento, você fala senta. Ele começa a fazer o link. Peraí, agora tem uma palavra aí antes de eu sentar. Então, ele vai juntando aquele comportamento, né, ao estímulo que a gente deu para ele, que seria a palavra senta ou o gesto, e aquele comportamento gera aquela recompensa X. Então ele vai associando, entendeu? A mesma coisa o botão, é só um botão. Mas com esse botão ele tem uma referência, um estímulo, que seja uma palavra, que gera uma resposta, o gatinho ele vai condicionando. Opa, peraí, se eu apertar esse botão aqui, eu ganho um reforço que é a comida. Se eu apertar esse, é brincadeira. Se eu apertar esse, é água. É a recompensa que você vai dando depois para o gatinho. Né? Dificilmente ele vai lá apertar o botão água, vai sair correndo e beber água. No treino, geralmente, com certeza, o tutor aperta a água e oferece água, entendeu? Ele não vai sair lá para ir beber água. Então, é aquela consequência que acontece. Comida. Eu vou dar comida para ele. Então, ele apertou comida, eu vou dar. Eu não vou lá abrir a descansa e falar assim, vou fritar o ovo agora. Não vai fazer isso, entendeu? Entendi. As consequências que a gente vai direcionando para o gatinho, né? E muitas vezes ele associa essa recompensa a não ter que ir lá buscar também, né? Exato. Então acaba sendo uma facilidade. Uhum. Né? Mas assim, acaba sendo tudo que eu falo que seja um momento de interação legal com o gato é bem-vindo, né? Você, querendo ou não, você está estimulando muito a mente do gato ali naquela situação. Então, tudo que for estímulo físico e mental é muito saudável para o gato. É muito saudável mesmo. Tudo que for interação positiva vale a pena você acrescentar na rotina do gato. Vale a pena mesmo. Porque é saudável para ele, um estímulo mental, né? Uhum. E a gente estava comentando no começo a respeito da consultoria que você faz, né? Online. Uhum. E como é que funciona? Na consultoria, a gente tenta entender, né, o principal problema que o tutor está passando, né? E aí, em alguns encontros, eu vou direcionando. Primeiro eu faço uma análise comportamental, eu vou entender, né? Fazer uma série de perguntas para tentar ter o máximo de informações, né, sobre determinado comportamento, e aí, em cima dessa análise, eu crio um plano de treino para passar para o tutor. Né? E aí depois eu vou acompanhando ele para ver como é que está sendo o feedback, se está tendo evolução, se não está, o que pode melhorar. Né? E aí eu vou fazendo esse acompanhamento também ali, mensal com a família. Né? Uhum. E o curso? O curso ele é online, fica disponível o tempo todo para quem quer aprender ali a criar, a melhorar a comunicação com o gatinho. Tem várias coisas legais, desde a parte de aprendizagem, para fazer as pessoas entenderem como de fato os gatos aprendem, né? As coisas que motivam ele, como oferecer as recompensas do jeitinho certo, e trabalhar também esses problemas aí tão comuns dentro de ambientes, né? Arranhar os móveis, xixi fora da caixinha,
Então, a gente trabalha, eu tentei compilar um curso, tudo aquilo que é necessário para um tutor de gato entender e aprender para cuidar melhor dos gatinhos, né? E aí, assim, é um curso muito legal, cara. Tem mais de 70 aulas, se não me engano, são Legal. aulas bem diretas, assim, bem objetivas, né? Sem aquele rodeio todo. E, assim, atualmente eu tenho mais de 3 mil alunos, assim, e feedbacks bem positivos, assim, a respeito do material, legal. porque é bem legal, cara, bem legal. E E quem tudo quis- em cima de reforço positivo. E quem quiser informação, É só ir no meu Instagram, lá no link da bio, tem a abazinha de consultoria, tem a abazinha de curso. E se tiver qualquer dúvida também, pode mandar direct que eu respondo o tempo todo. Assim. Eu sou muito presente nas minhas redes sociais, então eu tento responder o máximo. Às vezes não dá pela correria, mas vai com alguns dias de atraso, mas eu tento responder o máximo ali das pessoas. bom, geralmente o pessoal separa aqui a parada de perguntas e respostas. Mais pra gente descontrair mesmo, tá? São perguntas rápidas. Qual que é o seu animal favorito? Ah, é difícil, cara. É muito difícil. Eu tô. Será que é negativo aqui? Eu tenho cães e gatos, cara. Então, É um assim, Bengal? é um Bengal. Eu vou falar os dois, cara. Eu não tenho animal predileto, assim. Não tenho, não tenho. Aí é demais. Essa pergunta é demais pra mim. Qual animal você seria? Olha, eu acho que eu seria uma ave, cara. Eu acho que seria uma ave pela sensação de liberdade. Não sei, assim. Eu acho incrível, cara. Eu acho muito incrível, assim. Eu já tive, já criei aves também, eu passava horas, assim, sabe, olhando para ela, só observando comportamentos, assim, eu acho muito legal, cara, muito legal. Quais os principais desafios no adestramento de gatos ou de ensinar isso para os tutores? O principal desafio é o envolvimento da família, sem sombra de dúvidas. Porque quando você trabalha só você e o animal, é tudo muito mais fácil. Agora, quando você precisa de terceiros, complica demais, é muito mais difícil. Porque, assim, às vezes a gente passa um cronograma, né, de exercícios e as pessoas acabam negligenciando. Por falta de tempo, não sei, correria, ou por achar que não vai funcionar e simplesmente desistem, né? E aí jogam a culpa para o profissional. É sempre assim, a culpa sempre cai no colo do profissional. Né? Então, a parte mais difícil é convencer ali o tutor que ele precisa se envolver, precisa mesmo. Um sonho. Um sonho? Olha, eu acho que hoje eu já vivo um pouco desse sonho, assim, né? Que é justamente conseguir levar o que eu aprendi para as pessoas, ajudar as pessoas a conseguirem ter um relacionamento melhor com os gatinhos. Então, acho que o que era praticamente um campo inatingível em 2018, quando eu praticamente comecei com gatos, né? Hoje eu já consigo ver essa realidade. E um sonho maior ainda é que as pessoas entendam as necessidades disso, né? De treinar, de trabalhar isso, né? De construir essa relação maior com o gatinho, né? E parar um pouco dessa questão da punição, né? Que as pessoas ainda têm está muito enraizado isso no ser humano, né? De ter essa comunicação um pouco mais punitiva, de não pode. Eu vejo profissionais recomendando o uso de borrifador ainda, latinha para espantar o gato. Então, acho que para falar em sonho seria, sei lá, um caminho onde as pessoas entendessem os malefícios disso e a importância de uma comunicação mais positiva com os gatinhos. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eita. Difícil essa, hein? Difícil. Vou puxar a sardinha para a água, voar. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste? Filme, desenho, série. Vou puxar. Deixa eu ver. Desenho. Aquele Pets que tem uma concentração grande de animais, então eu acho muito legal.
Tem praticamente todos ali. Né? Tem algum animal que você tem medo? Cara, olha aí, eu não sei porquê, mas eu tenho medo daquelas bruxas, né? Aquelas borboletas gigantes, Sei, grandes. sei. Cara, eu morro de medo daquele plano, cara. É impressionante. Não sei porquê, não sei. Mas eu morro de medo. Eu posso ver no ambiente que eu saio correndo. Eu não sei justificar se aconteceu algum trauma na infância, não sei. Já está um pouco melhor, porque eu tenho tentado trabalhar um pouco através da sensibilização, né? Mas, cara, eu tenho pavor, cara. Pavor mesmo. Eu vi uma vez, acho que foi o Fabiano Cambota comentando, que diz que ele tem medo que solta um pozinho e vai no olho. Totalmente injustificado. Cara, é impressionante que, assim, parece que aquilo te atrai, sabe? Você chega no ambiente, você olha, eu olhava direto, você vê. Aí, cara, só você falar que tem medo que o negócio voa na tua direção, cara, é surreal, cara, impressionante. E qual que é a melhor parte de trabalhar ensinando as pessoas a observar melhor essa questão do comportamento? Olha, ver a harmonia na família. Ver que a pessoa tinha um problema e você conseguiu ajudar essa família a resolver isso. Né? Então, a pessoa, às vezes, já passei por situações que foi até cachorro, na verdade, nem foi gato, né? Que o cachorro estava com risco de ser eutanasiado, né? Você fala assim, poxa, não tem mais solução, a única solução que tem é a eutanásia. Não, essa não chega nem a ser uma solução, gente. Então, existe um caminho para isso. Então, quando a gente trabalha isso e livra esse animal dessa situação, cara, isso traz uma satisfação para a gente muito grande. Né? E você vê simplesmente a família fala assim, cara, isso era um grande problema para mim e hoje não é mais, você me ajudou, sabe? Hoje eu vivo mais tranquilo, a gente tem uma conexão maior. Então, isso é uma satisfação muito grande para a gente que trabalha com adestramento. O pessoal geralmente separa aqui um quadro que é a dica do dia, né? E qual dica que você daria para facilitar a introdução de novos hábitos? Como aceitar coleira, caixa de transporte? Foi o que a gente comentou, até para que a galera entenda, para que não fique esse trauma no gato, né? Sim, sim. Olha, tudo que a gente for introduzir, a gente tem que pensar no seguinte: precisa ser gradativo, tá? Eu preciso, como se fosse assim, qual é o objetivo? O objetivo é que o gatinho entre na caixa de transporte. Tá bom, então eu já separo, esse é o objetivo, é onde eu quero chegar. Só que para eu chegar lá, eu tenho que dividir esse objetivo em pequenas metas. Né? Eu vou separar, é como se eu desmembrasse a caixa inteira e vou criando etapas para esse gatinho. Primeiro eu vou trabalhar o quê? Só a base da caixinha. Eu vou colocar um petisquinho lá dentro da caixa para fazer ele entrar na caixinha de transporte. Vou treinar isso aqui. Quando eu perceber que ele está entrando tranquilo nessa base, eu vou colocar a tampinha da caixa sem a portinha. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Bota a comidinha para ele lá, para ele entrando e saindo, entrando e saindo. Depois eu coloco a porta. Fecho a porta 1 segundo, abro a porta. Aí depois fecho a porta 2 segundos e abro. E assim eu vou trabalhando. Até chegar no objetivo principal, que foi o que eu tracei. Então, isso serve para todo o treinamento. Tudo que você for apresentar de novo para o gatinho precisa ser gradativo. Não tem como você chegar de cara, pegar um peitoral, colocar nele, porque ele não vai aceitar. Então precisa ser gradativo. Tudo ser gradativo. Imagina onde você quer chegar e pense em como você vai fazer aquilo de maneira mais fácil até chegar lá, tá? Coleira, bota um pouquinho, tira, bota um pouquinho, tira, só para ele entender que esse movimento não é estressante, então ele passa o pescocinho, sai, passa o pescocinho, sai. Depois eu boto o peitoral, deixo lá com ele 2 minutinhos e brinco com ele. Então, voltando para a gente poder dar sequência. O que eu ia perguntar é o seguinte: você falou a questão dessa adaptação de peitoral, de coisa. Isso pode ser feito também no caso de roupinha cirúrgica? Pode, com certeza. Puxando a sardinha pro meu lado, né? Porque o que eu reparo é que você bota a roupinha cirúrgica, o gato ou deita e fica parecendo uma estátua,
ou começa a andar de ré. Sim. Então isso pode ser feito também nessa adaptação. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tudo aquilo que o gatinho que não faz parte da rotina dele, né? Você pode. Tudo é a forma com que você associa. Né? Por exemplo, vou botar roupinha cirúrgica. Geralmente as pessoas só vão colocar quando precisa. E aí, quando precisa, o gatinho, assim, a velha, vai indo já, né? Bota aí a roupinha. Não. O gato vai surtar com aquilo, né? Mas quando você faz a adaptação, eu costumo falar o seguinte: as pessoas falam assim, por que adestrar um gato? Por que você adestra um gato? A gente adestra gato porque a gente precisa tentar preparar ele ao máximo para a vida, para coisas que ele vai se deparar ao longo da sua jornada com o ser humano. Né? Então, tudo aquilo que não faz parte da vida do gato é aí que entra o adestramento. Né? Às vezes, todo gateiro, querendo ou não, é um adestrador, porque mesmo sem trabalhar com isso, às vezes sem conhecer técnicas, as pessoas vão tentando maneiras ali de fazer o gato se adaptar no ambiente, se adaptar com alguma coisa. Então, todo mundo treina um pouquinho. Né? Então, é preparar o gato para a vida com o humano. Então, tudo aquilo que ele vai precisar encontrar ao longo da vida, a gente precisa trabalhar. Né? Porque qualquer coisa que seja fora do habitual vai gerar estresse. Né? Então, se a gente minimizar essas fontes de estresse, mais qualidade de vida, mais esse gato vai viver. Né? Porque o bem-estar vai estar sempre em alta, né? O bem-estar atendido. Né? Legal. Obrigado. Espero que a gente tenha conseguido trazer aí bastante informação. Sim. E quebrar um pouco desse mito de que é mais difícil e impossível de adestrar um gato ou modificar algum comportamento. Sim. Né? Redes sociais, para quem quiser entrar em contato. Sim, underline Gonçalves, com S. Geralmente as pessoas colocam Z, não sei porquê, mas é @Anderson Gonçalves. Lá no Instagram, tá? Que eu tô lá praticamente todos os dias aí postando conteúdos. Pretendo esse ano ainda retomar com o YouTube, criar mais conteúdos também um pouco mais densos lá para a plataforma também, explorar um pouco mais. Mas basicamente Instagram, tá? Que é onde eu estou mais ativo. E TikTok também. Uhum. O TikTok eu ainda não consegui me entender com aquele trem, não. É um pouco mais complicado. Eu posto no Instagram, assim, né? E vai rolando lá. Eu não consegui. Mas deixa lá. Não vou mentir, não. Eu tô no TikTok para acompanhar mais ou menos o que minhas filhas fazem. Uhum. Eu tenho uma de 17, uma de 16, uma de 6. Então, estou ali para acompanhar o que se passa. Sim, é importante. É importante. Né? Obrigadão, cara. Acho que, como eu falei, a gente trouxe bastante informação e eu acho que são informações que são extremamente úteis. Porque tem-se muito esse mito, né, de que o gato é um animal que não interage, é um animal mais isolado, mais na dele, que é difícil aprender, que só faz o que ele quer. E, na verdade, você consegue modificar, né, esses comportamentos. Com certeza. Isso ainda é um mito que está até hoje, cara. Desde 2018, quando eu comecei a trabalhar com gatos, isso persiste até hoje. Até hoje, virando aí para 2025, tem gente que fala que não funciona. Mas tudo bem, isso faz parte do ser humano também. Né? De repente ele vai passar por uma experiência e vai ver que funciona e ele passa a acreditar, mas não me importo muito com esse tipo de opinião, porque vem crescendo muito, muito mesmo, a busca por boas informações, por um conteúdo de fato que vai trazer algo legal para o gatinho. Então, assim, a procura tá gigantesca. Quando eu criei o curso, cara, na época, assim, as pessoas... Cara, você é maluco, você vai fazer curso de adestramento de gato, você não vai ter sucesso, ninguém vai comprar esse troço, cara. Aí eu falei, tudo bem, cara, vou fazer o que eu acredito. E assim a gente vai, a gente tem um mercado aí, né? Aonde tem as objeções é onde a gente tem que trabalhar, né? Então, fui lá trabalhando essas objeções e hoje a gente, assim, já tem mais de 3 mil alunos aí no curso. E vários feedbacks positivos de que funcionou, vários depoimentos, vídeos. Isso é o que é o combustível, né? Pra gente que trabalha com isso, né? Então, você vê que o cenário está mudando, né? Eu tenho alunos desenvolvendo hoje, um mesmo trabalho em outros estados. Então, poxa, legal, isso é bom demais, cara. Bom demais. Bom demais.
Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, curso, marketing, o que vocês precisarem que a galera faz. Tem esse estúdio onde eu gravo podcast, tem estúdio com chroma key que dá para poder fazer aula, curso, o que vocês precisarem a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.